Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você que está aí nos ouvindo, nos assistindo. Obrigado pela sua audiência maravilhosa, pela sua companhia. Eu quero mandar um abraço também para toda a equipe FEAL que está lá nos bastidores trabalhando para chegar essa programação 24 horas por dia. Eu disse que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ela, a nossa queridíssima, não é? Júlia Blanc. Olá, Júlia. Olá, Nando. Olá, pessoal. Um dia maravilhoso para todos vocês. Abençoado. Isso mesmo. Nós estamos aqui à voltas com o livro do nosso querido André Luiz, né, Sinal Verde, que é a autoria espiritual dele, e psicografia do nosso Chico Xavier. E o capítulo de hoje é o 13º desse livro, que nós estamos seguindo, né, capítulo a capítulo, e hoje é antagonistas. E, não é, será que isso existe na nossa vida? Né, Júlia? Antagonismos e antagonistas, né? E Mas olha que como, ele... né? E como, né? É, bastante. E como o nosso André Luiz trata desse assunto, né? Ele fala assim, ó, que o adversário em quem você julga encontrar um modelo de perversidade talvez seja apenas um doente necessitado de compreensão. Isso a gente encontra bastante, né, querida Júlia? É, é verdade, Nando. Quem da gente aqui não está num diálogo, numa situação e a gente começa a criar-se um debate e o assunto não vai para frente e, enfim, a gente tem vontade de sair correndo, né? Então, isso é o que a gente fala de antagonista, né? Aquele que se opõe ao protagonista, aquele que se opõe a uma narrativa criando conflitos e desafios, né? E por que se criam conflitos e desafios? Tem uma ideia, Nando? Por que acontecem os conflitos entre as relações humanas? Porque nós somos conflitantes mesmo. O ser humano é complicado e a gente complica mais ainda, né? Então aí as coisas tendem a ficarem, né, piores. Mas, né? Mas nada que não haja uma boa escuta, um bom diálogo, a compreensão, né, de ambas as partes e a gente possa chegar um acordo, fazer um acordo dentro de uma situação dessa, para que a gente não fique nesses extremos, né? Não fique Exato. nessas polaridades, né? Porque aí o antagonismo, né, fica de um lado e o protagonismo do outro, né? Aí existe um conflito aí. Sim. E Então, nós que somos psicólogos, né? A gente exato. sabe que isso acontece para o nosso ouvinte aí que está nos ouvindo, né? Principalmente por causa que a gente pensa que o outro pensa que nem nós, né? A gente acredita que o outro deveria enxergar sobre o nosso ângulo, deveria ver o que a gente está vendo. Nossa, como pôde, né? São aquelas situações que a gente fica indignado. Nossa, eu não me conformo, né? Por que não me avisou? Tá me fazendo de palhaço. Eu percebi que era tudo premeditado, né? E nada mais é do que se a gente pegar e conversar com cada uma das partes de qualquer situação aversiva, a gente vai ver que, na verdade, nós somos diferentes e a gente gostaria que o outro fosse igual a nós, pensasse igual e agisse igual. E aí vai entrar uma questão muito interessante, espiritualmente falando, porque quando a gente ouve algo que nos desagrada, ou uma atitude que nos desagrada, a gente encara isso como uma pessoa que está brigando com a gente,
que está criando conflito, a gente desenvolve raiva, desenvolve tristeza, começa a, a ter pensamentos, né, que a gente fala de ruminações mentais. Puxa, não gostam de mim. Puxa, estão sempre me boicotando, né? E no fundo, se a gente parar para pensar, é assim, ó, caramba, na verdade, eu estou ouvindo o outro, estou ficando triste, irritado, chateado, o que quer que seja, e eu que estou vendo defeitos. Eu que tenho faro, fico sempre criticando, porque eu não consigo levar tudo isso de forma leve, eu encaro tudo isso como um conflito. E às vezes é só uma resistência do outro, o outro que não entende, o outro que fala assim mesmo, o outro que sempre vai negar tudo. Tem gente que nega porque tem sentimentos de inferioridade, né? E a gente acha que nós somos os excluídos. E, na verdade, é o contrário. O mundo, né, Buda diz, o mundo é um reflexo do que está dentro da nossa mente. Então, a forma como a gente vivencia e sente o dia a dia, o mundo corresponde. Então, se nós temos uma mente serena, em paz, a gente vai ouvir todas as histórias e vai dar risada. Não vai ficar irritado, né? Hoje eu tive uma situação muito gozada, né? Estava com uma paciente e ela estava muito irritada, até bateu o telefone depois na cara da irmã, que a irmã estava com ela, arrumando a casa e ajudando ela a arrumar a casa. E no meio, assim, ai, eu tenho que ir embora, olha, minha filha está me chamando aqui, eu tenho que sair correndo, eu tenho que ir embora. E foi embora, para ficar até o fim da tarde, foi embora correndo. Isso foi no sábado. Aí chegou no domingo, essa irmã que saiu correndo, né? Ela ligou, e aí, tudo bem? A gente continua a segunda a arrumar as coisas? Estou vendo televisão. Não posso falar com você. Né? Ela foi assim, bem curta e grossa. E aí eu falei, por que que você fez isso? Ah, mas é lógico, ela mentiu para mim. Ela falou que ia para casa ver a filha e mentiu. Eu vi que ela foi bater perna. Então, eu não suporto que mintam para mim. Não suporto, tenho raiva, fico com raiva. Por que não falou a verdade? Por que essa pessoa mentiu para mim? Por que ela não falou a verdade? E aí eu disse para ela assim: pois é, mas eu acho que você e sua irmã são iguais. Nossa, como assim somos iguaizinhos? Sim, porque olha, a sua irmã tem um baita defeito. Ela não é perfeita. Ela comete erros, né? Ela não tem coragem de falar, ó, mudei de ideia. Eu vou bater perna e depois eu vou para casa. Mas mesmo assim, me perdoe, eu estou saindo da tua casa, né? Não teve coragem. Tem gente que não tem posicionamento. Então, sua irmã é muito defeituosa, né? Porque ela tem um defeito muito grande. Ela, ela omite a verdade, né? E o seu defeito? Será que você é, fica vendo chifre em cabeça de cavalo? Não perdoa erros, né? Você também tem um defeito, né? Então, as duas, na minha opinião, não estão perfeitas, têm defeitos. Você concorda? Eu não concordo, porque não sei o quê, porque o problema dela é maior. Eu falei, olha só, agora a gente está começando um antagonismo, né? Como assim? Porque você vem com uma tese, em seguida uma antítese, e a gente nunca vai entrar na síntese, né? E eu não conseguia convencê-la de que o defeito dela era tão grave quanto o da irmã. Mas aí eu disse assim, bom, então eu vou inventar uma outra alternativa, que atira a primeira pedra aquele que não comete erros, que nunca cometeu um pecado. É bíblico. E ela, nossa, então qual é o problema da nossa família? O problema é o hábito de criticar, de ver defeitos. Isso é um vício, né? E como é que eu vou melhorar? Eu não tenho essa capacidade de ver o melhor nas pessoas. Eu só vejo o pior. Mas vamos fazer um treino?
Vamos começar a escrever todos os dias 5 coisas boas que acontecem na sua vida, né? Então, eu estou ilustrando aqui uma situação muito comum, né? De controvérsia, que a gente fica realmente irritado, com raiva, porque o outro agiu da forma que a gente não imaginava, que agiria se fosse nós, né? E, e todas as discussões, se a gente vê as guerras entre países, entre políticos, entre filosofias, grupos, sempre são assim. Pessoas têm certas teses, certas crenças, certos pensamentos, acreditam em coisas determinadas. E os outros, que são contrários, não acreditam em nada disso. E aí começa a briga, porque o um queria que o outro fosse igual a ele, mesma igreja, mesmo partido político, e aí fala, ah, não, você está errado, porque esse está nos prejudicando e o meu não, né? E isso é muito antigo, desde que o homem existe, porque nós temos perfis de personalidade diferente, né? E o problema é que a gente não sabe argumentar. A gente congela, a gente fica com raiva, a gente não sabe defender o nosso ponto de vista, né? E uma forma legal da gente observar e aprender é olhando certos exemplos na televisão, em vídeos, por exemplo, eu assisto algumas séries que nos ajudam muito a crescer. E séries de médicos, né? Por exemplo, The Resident. E ali a gente vê como é que os médicos são treinados a lidar com conflitos pessoais e não ficar com raiva. Explicar uma situação terrível. Olha, infelizmente morreu. Como é que ele fala isso? Firme, né? Então, os conflitos sempre vão existir. Se a gente imagina que nós vamos envelhecendo e vão diminuindo, muito pelo contrário, eles vão aumentando, porque a vida fica mais complexa. E o que nós temos que treinar é justamente essa habilidade de argumentar e de se colocar no lugar do outro, a empatia, né? E nas últimas eleições, não essa passada, mas a outra, e essa também, né? E provavelmente as próximas, a gente viveu um clima, assim, muito de antagonismo incrível, né? E de conflito enorme entre pessoas da família, pessoas que conviviam normalmente, daqui a pouco, em função de um ou outro, né? Uma outra ideologia ou lado que a gente escolhe, a gente viu acontecer isso, né? Separações mesmo, as pessoas não se falarem mais. Como você disse, a pessoa se afasta e não procura o diálogo, não procura conversar, não procura. Ao colocar a sua forma de pensar, a pessoa também fala, ah, vou colocar o que eu penso, mas não sabe colocar. Às vezes coloca de forma é, violenta, da linguagem violenta, e isso prejudica mais, né? Esse conflito. Então, é necessário que a gente olhe um pouco mais para dentro de nós, ver em que ponto que a gente está falhando aí, né? Dentro Muito bom. dessa fragilidade toda que somos, né? E em que, por incrível que pareça, pessoas com experiência de vida já vivida agindo infantil, com infantilidade, né? Porque aí não menosprezando a infância, né? Mas é uma atitude, às vezes, assim, infantil, que sabe, Sim, coisas que não são para um adulto, né? Tem que relevar muitas coisas, tem que pensar direito. Olha que ele fala aqui, ó, reconheçamos o fato de que muitas vezes a pessoa se nos torna indigna simplesmente por não nos adotar os pontos de vista. Olha aí. Então a pessoa já é indigna é, só porque que não aceita, né, o meu ponto de vista, porque o meu ponto de vista é o mais correto, é o mais certo, né? E ele fala: sim, nunca despreze o opositor, por mais ínfimo.
que pareça, né? Porque isso também acontece. A gente está vendo que a pessoa realmente está ignorando um monte de coisa, a ignorância, mas a gente não pode desprezar, porque também ali mora parte nossa. O Ho Oponopono fala isso, né? Tem parte Uhum. nossa lá, não é, Júlia? E muito bom você ter falado isso da política e tudo mais, porque a geração que nós estamos agora, ela é viciada em dopamina. Então é um prazer imediato. E se aquilo não te dá, o teu desejo é, eu quero que seja assim, eu quero que você fale isso, eu quero que você me compre isso, né? Então, se você não tem aquele desejo imediato, que é a dopamina, que é como nas redes sociais, né? Isso começou na década de 70 a mudar o pensamento humano com a tecnologia, que é naquele movimento que a gente vai nas redes sociais, com o dedinho passando e cada vez ganha mais coisas, a inteligência artificial te entrega mais dopamina, oba, algo legal para ler, oba, oba, outro vídeo, outro Reels, oba, oba, oba. Então, quando a gente recebe algo que não é de agrado, que não gera dopamina, que é o prazer imediato, a gente exclui. Ah, não quero mais. Ah, não vou mais falar com essa pessoa. Ah, não vou dar mais carona. Por quê? Ah, porque eu não gosto dela, né? Então, a gente está viciado numa infantilidade, como você disse, Nando, muito bem colocado, no egocentrismo, porque o ego ele visa o desejo imediato, os prazeres pequenos, e nunca, nunca, nunca nos satisfazem, não são a alegria genuína que nos fazem chorar de emoção e levantar os pelinhos, né, do braço. Porque a alegria é aquilo o que eu necessito, isso é necessário, que nem o ar para eu respirar, eu preciso disso, né? E as pessoas estão viciadas em dopamina. Então, eu tenho visto pessoas assim comprando compulsivamente pela internet. Agora, época de novembro, Black Friday, né? E compras desnecessárias, 15 camisetas, 10 biquínis, né? E aí o que que acontece? Por que isso? Porque é que nem uma bebida. Eu estou cheio de problema, eu não quero pensar nos problemas, e eu vou correndo fazer algo que eu gosto. Oba! Comprei. A gente pode voltar no tempo e lembrar de quando a gente era criancinha, que tinha que estudar, né? Na oitava série, sétima série, né? A nossa infância, se a gente lembrar, por que que o adolescente era gordinho? Porque a gente estava ali, ó, estudando, sentado o dia inteiro no livro, e cansava, ia correndo para a cozinha comer bolacha e bolo de chocolate, todinho. Toda hora interrompia aquela coisa chata que era estudar para a prova, para comer um bolinho gostoso. É um pequeno prazer, uma dopamina, um prazer imediato. E é o mesmo para os outros vícios. O vício de criticar, o vício de deixa eu esquecer, vou beber, deixa eu fumar. Não, eu vou dar um tempo agora, eu vou lá fora fumar, não aguento mais, né? Então, é porque a gente está infantilizado. A gente busca um pequeno prazer em vez de crescer de verdade com o sacrifício, porque os desafios, não é que a dor nos faz crescer, mas a dor faz a gente olhar para dentro. Os desafios faz a gente se auto-observar e aumentar, né, as nossas deficiências, por exemplo, a paciência, poder de argumentar, né? Mas a gente está viciado em dopamina, então é uma geração que não gostou, tchau, bloqueia, né? E os vícios, como criticar, né? Ah, não, não gosta de mim, também gera isso, gera uma continuidade, né? Muito legal. Tudo a ver, né? O André Luiz já estava aqui se antecipando. Nossa, André Luiz, acho que ele que já tinha rede social lá na época dele, lá no plano espiritual. Já tinha, provável. Nós é que estamos atrasados aqui. É Ai, verdade. ai. Ele fala aqui, ó, respeitemos o inimigo, porque é possível seja ele portador de verdades que ainda desconhecemos, até mesmo em relação a nós. Isso é umas coisas verdadeiras mesmo, porque o amigo, às vezes, ele passa a mão na cabeça, ele não fala, que ele gosta da gente, e o inimigo não, já vai rasgando, rasga mesmo, Isso né? mesmo. Só Ele faz a que gente crescer. né? Então, ao invés de a gente entrar em conflito com o inimigo, a gente deve ouvir e falar, não concordar com ele assim,
tete a tete, falar assim, não, você tem razão. Não, mas é para a gente pensar. Ele vai falar e você vai pensar, falar, olha, não é que ele tem razão mesmo? Eu não via Verdade. isso em mim, né? Agora estou vendo. E da mesma forma que a gente vai desferir contra ele qualquer coisa, a gente tem que pensar muito bem, porque se a gente está procurando diálogo, entendimento, compreensão, para que que a gente vai arruinar uma situação quando a gente está diante de um inimigo? Respeita ele. Da mesma forma que ele tem, ele vai te respeitar, se você o respeitar. Quem sabe ali no futuro próximo a gente possa até perdoar. A gente não sabe, mas vamos respeitar, porque ele coloca aqui, ó, respeitemos o inimigo. Ó, ele não está falando perdoe seu inimigo, porque isso não é fácil, mas o passo é respeitar. Mesmo que ele esteja sem razão nenhuma, mas algumas coisas pode ser que ele está falando alguma verdade mesmo para nós, né, Júlia? Sim, porque o inimigo, na verdade, ele é um professor para nos ajudar, nas nossas dificuldades, né? Por exemplo, se você quer paz, você tem que vivenciar vários conflitos para saber não mais gerar conflito, manter a paz. Se você quer paciência, você vai ter situações aversivas, horríveis, para te ensinar a ter paciência. Como é que você vai aprender a paciência? Né? Você vai aprender paciência assim? Tenha paciência. Pum, aprendeu. Não, né? A gente vai aprender a paciência com todas as situações que a gente explodiu e que pôs muita coisa a perder. Por exemplo, gritei com meu chefe, fui mandada embora na semana seguinte. Pronto. Meu chefe é meu inimigo? Não. Meu chefe me ensinou a não ser reativa. Por quê? Porque o dia da manhã, por exemplo, você vai para uma empresa melhor e você já aprendeu a não ser reativo. Os inimigos são nossos melhores professores, né? Devemos respeitar, né? Respeitar porque ele merece respeito? Não, ele é um enviado. Penso eu, hein, Nando? Eu não sou dona da verdade, mas eu penso que a vida nos envia as pessoas certas no nosso caminho. Nada é à toa. É verdade, ó. Ele fala aqui, ó, isso aí não seria bem o inimigo, mas se alguém te feriu a você, isso pode ser no trabalho, ou no meio social, ou onde quer que você esteja, não exatamente o inimigo, mas alguém vem e feriu você. Aí ele fala, perdoe imediatamente, porque aí ele fala, frustrando o mal no nascedouro. Porque senão, a partir dali, se a gente for alimentar essa chama, se a gente for colocar lenha na fogueira, aí sim a gente vai criar um inimigo, criar alguém que vai e pode nos perturbar muito mais. Assim, silencia, usa, Exatamente. usa a água da paz, coloca a água na boca, conta até 10 e não profere nada ali naquele instante, né, para não criar dentro de você mágoa, ressentimento, né? E aí, por isso que ele dá essa diretriz aqui para nós, né? Perdoe imediatamente. Não é o perdão, é porque se acontecer um ferimento ali, você nem tem tempo para ficar filosofando sobre aquele ferimento, você já tenta curar-se, para não criar mais situações no futuro difíceis, né? Tem É, pessoas, a gente sabe, Júlia, que arrastam inimizade ou tem por inimigo, assim, não é há alguns anos, não, há centenas de anos. Espíritos e aí que a não pessoa morre, perdoam. e Isso aí a pessoa morre e continua, né? continua, né? Aquele considerado algoz que provocou a situação, que foi aquele que feriu, às vezes ele já se recuperou, ele já se refez, ele já fez alguma coisa em que aquilo tudo já passou, ele já disparou e você está lá. Eu não perdoo, eu não perdoo, eu não perdoo, eu quero vingança, eu quero. Aí a gente vai ficar atrelado, acorrentado àquela situação, nem tanto ao inimigo, o inimigo já foi. É, Uhum. Que é o pensamento repetitivo, né? Pensamento repetitivo na mania mental de ver defeito, de criticar,
identificar e não entende que a gente que está atraindo isso. A gente que está numa vibração muito baixa, né? Precisamos expandir a consciência e ver com outros olhos, né? O perdoar o inimigo também pode ser colocado como ver com os outros olhos, se colocar no lugar dele, aquela pessoa foi criada dessa forma, digamos que ela tem um linguajar grosseiro, né? Que ela é um rinoceronte falando, e você é mais sensível, uma borboleta, e tudo bem, ela foi criada assim, não é? Tem gente que a gente fala, é um rinoceronte falando, né? Só espeta, só E machuca, muito todos se grosseiro. dão bem na floresta, desde o rinoceronte Zoológico, até a borboleta. esse planeta é um zoológico, né? Boa. A gente tem várias espécies do nosso lado, e a gente precisa entender que cada um se comunica de uma forma. Essa questão do silêncio aí me lembrou também outra situação, né? Eu gosto de contar a historinha que eu acho que é bem bacana. Outro dia eu saí com as minhas amigas, fomos fazer compras, né? E elas são mais amiguinhas, elas sentaram na frente, uma dirigindo, a outra do lado, e elas tchá, 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 e de vez em quando conversando, eu inclinava meu corpo para frente para tentar puxar assunto, né? E eu no banco de trás, olhando a janela, né? Porque eu gosto muito de comentar tudo que eu vejo. Eu, olha isso aqui, olha, né? E aí uma delas falou: Nossa, Júlia, como você muda de assunto toda hora. Aí eu remendei, né? Eu dei uma gargalhada e falei: Ai, eu tenho déficit de atenção, então eu mudo de assunto toda hora, né? Só que aí elas continuaram falando e eu fiquei quietinha, não falei mais nada. Silenciei. Aí deu um tempo e elas, Ju, você ainda tá aí? O que que foi? Eu falei, uai, eu tô quietinha, eu tô com medo de falar algum assunto que não esteja dentro do que vocês estão falando, né? Aí elas, ai, desculpa, tal, e deram risada. Então, isso é um exemplo de como não ter raiva, né? E é bobagem, elas que convidaram. Às vezes a gente cria coisa na cabeça, não gostam de mim, e são eles que convidaram, né? E então eu estou dando aqui exemplos muito comuns que ocorrem na nossa cabeça, que a gente acha que o outro está nos criticando, nos excluindo, né? Falando que a gente é louca, que fala fora de hora, né? E às vezes não é isso. É que aquela pessoa ela tem que estar falando alguma coisa de alguém sempre. Tá tudo certo. Que nem ele fala aqui, ó, a crítica dos outros só poderá trazer-lhe prejuízo se você consentir, né? Tipo assim, olha, o Gandhi, né? Uma pessoa chegou para ele e falou assim: Ô Gandhi, aquela pessoa lá que fez isso para você, você vai perdoar ela? Ele falou: Não, não, Gandhi, como você não vai perdoar? Você, Gandhi, não vai perdoar? Né? Até já falei isso aqui. Aí ele falou assim: Não vou perdoar porque eu não me senti ofendido, né? É que nem aqui, ó. Se a gente consente, aí a coisa pega, né, Juliana? Verdade. A gente está só projetando para fora, só projetando. Se a gente não se sente adequado, a gente vai achar que o outro não nos acha adequado, qualquer coisinha que o outro fala, a gente acha que está inadequado, né? A gente só projeta para fora o que nós pensamos acerca de nós mesmos, né? E esse tema, né, eles nos remete a uma grande reflexão. Nessa vida, quem tem inteligência emocional, quem consegue argumentar, né, sem perder a paciência, a calma, no meio de uma discussão, falar mais devagar e mais baixo, né, a gente se torna menos chato, menos crítico e muda todo o assunto. E, por incrível que pareça, a gente ganha muito respeito, né? Então, um recado, eu acho que vale a pena a gente frisar, né? Aquele que nunca errou, que atire a primeira pedra, né? Então, antes de a gente achar que os outros estão errados, nós não somos perfeitos.
Verdade. Às vezes a gente precisa avaliar muito as situações para a gente não causar mais, né, adversidade, inimizade. Às vezes a gente tem ali uma grande pessoa que pode ser um grande amigo da gente. Tanto que eu acho que aquelas pessoas que são inimigas, assim, às vezes de uma encarnação para outra, de uma reencarnação para outra, pode ser que foram grandes amigos. E quando você tem alguma coisa entre um grande amigo, se ele te faz alguma coisa ou você faz alguma coisa para ele, dói mais, o sofrimento é maior. Então, existe é que nem a gente aconteceu aí, né? A pessoa da família entrando em conflito por causa de política, por exemplo, né? E se afastando. As pessoas sentem, nossa, meu irmão falando isso, minha irmã, né? Dói, porque são pessoas que a gente ama. Então a gente precisa amar de Sim. verdade essas pessoas, né? Bem, a gente vai dar uma pausa aqui para o nosso momento de prece, de oração e de vibrações. A gente já volta com esse tema de hoje, que fala sobre antagonistas. Então, beleza, vamos lá para o momento de prece, de oração e vibrações. A gente sempre recomenda aí você deixar de lá, do seu lado é uma água, e os benfeitores vão trabalhar nessa água, vão equilibrar e harmonizar e deixar melhor os cristais dessa água e trazer saúde no momento que você estiver ouvindo e assistindo esse programa, em qualquer momento, tá bom? Vamos lá, então. Que nós possamos, nesse instante, avaliar o quanto de antagônico, não é, existe dentro de nós, em nossa percepção com relação ao outro. Quando Jesus disse, ama teu inimigo como a ti mesmo, não é? Ou se ame como você pode, de repente, amar o teu inimigo. Por que amar o nosso inimigo, se ele é o nosso inimigo? É porque muitas vezes lá tem alguém que tem muito a ver com a gente mesmo. Então, que os benfeitores espirituais possam nos auxiliar, e a eles pedimos e rogamos nessa hora, que nos inspire através do campo intuitivo, para que possamos ter bons pensamentos e ações em relação às coisas que nós, ou que se tornam antagônicas na nossa vida. Pedimos ao nosso Mestre Jesus, que também proferiu a frase que a nossa querida Júlia nos disse no dia de hoje: atire a primeira pedra quem estiver isento de erro, não é? E assim aconteceu. Aquela mulher que ali estava com Jesus, não é? Seria condenada pelas pedras, pelos seus atos, pelas suas ações. E as pessoas que estavam ali com as pedras nas mãos foram jogando fora no chão e foram indo embora. Por quê? Porque nossa consciência muitas vezes nos chama, né, a atenção para que possamos rever o que estamos pensando, como estamos agindo. Mestre Jesus, dentro do perdão, do amor, que tu destes exemplo, porque tu nos amastes indistintamente. E se amastes, automaticamente nos perdoou quando nós mesmos o colocamos, não é, na cruz, ou condenando. Quando nós aqui, naquele momento, estávamos nos condenando. Muitas vezes fazemos isso com o próximo. E muitas vezes nos projetamos para essa situação. Nos colocamos, atiramos a nós mesmos nessas situações. Mestre Jesus, nos auxilie, nos ampare, ilumine o nosso ser, a fim de que tenha a mente aberta para tentar dirimir conflitos, situações de embate, de luta, para que haja mais paz na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida. Que a vossa luz nos proteja e nos ampare agora, não tão somente nessa hora, mas por todo sempre.
Que assim seja, Senhor. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho e falar que é possível que essa imagem ou esse áudio esteja aí fazendo companhia para você, porque muitas pessoas trabalham, existem doações, pessoas que estão fazendo e ajudando a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, a divulgar o bem, o espiritismo, o Evangelho de Jesus, a psicologia e tantas outras coisas boas que nós temos no planeta. Se você se associar, você já começa a ajudar. Como você faz? Entre no site amigosdaboanova.com.br. Quer falar com a nossa central de atendimento? Tem ligação gratuita para todo o Brasil, ó, 0800 12 018 38. Se você que é daqui da Grande São Paulo, quer falar no fixo, ó, 11 2458 3214. E o WhatsApp, esse e-mail, não é, internacional de comunicação. Anote aí o nosso WhatsApp, é 11 97834 2246. E tem o Pix, se você quiser fazer uma doação agora durante o programa, você pode também. Então, anote aí, ó, 11 97261 0272. Faça parte aí do Clube Amigos da Boa Nova. E querida, nossa querida aí, então, Júlia, falar um pouco mais aí sobre esse assunto tão importante dentro da nossa sociedade, né? O André Luiz coloca essas coisas justamente mostrando para os quadros dentro da sociedade, e o antagonismo é um deles, né? Que a gente vive aí todos os dias, né, Júlia? Olhar todos os problemas com um olhar da empatia, com um olhar de entendimento e amor, né? No lado espiritual, com compaixão, que é usar a nossa inteligência amorosa, né? Então, nós podemos também usar da nossa inteligência, nos calar e, no momento oportuno, conversar. Passado algum momento aí, um dia, dois, três, gostaria de saber se eu entendi errado, aquilo que aconteceu, você poderia me explicar, né? Um diálogo suave, e resolver os atritos. Então, existem várias formas da gente dar um salto quântico na existência, e aquilo que parecia uma situação horrível, que nos angustia, e muitas vezes a gente traz para o consultório de psicologia, a gente descobre que aquilo não era nada disso. Quantos filhos discutem com pais, né, em família principalmente, e a gente começa a ver que o outro não pensava da mesma forma. Então, isso tudo é uma questão do egocentrismo humano, do amadurecimento ser necessário, né? Amadurecer e olhar não pelo ego, que o ego se melindra, se machuca, se ofende, fica com raiva, e o olhar da nossa essência espiritual, né? Para quem é praticante de mindfulness, de meditação, prana yoga, sobre esse olhar longe do ego, a gente tem uma perspectiva diferente. Então, todos os problemas têm solução. Todos os problemas têm solução. E se eles não têm solução, como dizia uma amiga minha que chama-se Denise, solucionado está. Solucionado está. E toque a bola para frente, né? Perdi emprego, vou chorar, vou beber, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Vou para a rua. Não olha para trás, toca para frente. Não entre no clima do derrotismo, né? Conheço também muitas pessoas que terminam o relacionamento afetivo sexual, casamento, começa a comer, se descuida, bebe, enfim, não tocam a vida para frente. Olham com ar derrotista e nunca mais se relacionam, se fecham. Está na hora de nós amadurecermos, estamos no século XXI, né? E outra, olhando na nossa seara espiritual, o que a gente não resolveu aqui vai ficar para outra jornada.
Você não resolveu aqui, sinto muito, o negócio vai continuar. E vão se juntando fardos, e aí a gente fala, por que que eu tenho tanto karma e aquela pessoa é tão sortuda, tem tanto dharma, né? Porque a sortuda, com certeza, não leva tudo a ferro e fogo. Não leva a ferro e fogo que o ego leva a ferro e fogo. E a essência divina leva com leveza. Olha os grandes avatares, os mestres que passaram pelo planeta, e que ainda existem muitos aqui, mestres espirituais, levam as coisas de forma leve. E aí, como diz aí também no texto maravilhoso, levar com leveza também é sinônimo de saúde, né? André Luiz coloca aí também, né? Esse tipo de angústia, ele somatiza no organismo, já é mais do que sabido, mais do que sabido, né? A pessoa começa a ter alguns reflexos disso, né, em determinado ponto do corpo, órgão, né, o sistema, e muitas vezes é isso, né? A pessoa não somatizou, né? E aí vem as patologias aí. Olha, ele fala assim, olha, que o adversário, antes de tudo, deve ser entendido por irmão que se caracteriza por opiniões diferentes das nossas. Isso é uma coisa também que a gente precisa tentar olhar, né? Diversidade. A gente Sim, precisa olhar que nós não somos seres assim, robozinhos, todos iguais, né? Que nem naquele filme Eu, Robô, né? Que é muito bom. aqueles robozinhos. Não somos. Isso já é uma coisa que a gente, se a gente pensar, Deus, né, na sua perfeição, acaba criando todas essas diversidades para a gente aprender, né? E pensar, se quem acredita em reencarnação pode viver essa diversidade também. Um dia você pode estar naquele lugar, né? Então, quando a Júlia falou assim, a pessoa tem mais karma do que dharma. Não é fácil, não. A gente tem que É, isso, né? tem Tem um gente que tem momento. muita sorte, A gente não né? cuidou, né? A gente não se cuidou e não cuidou. Então, né, Júlia, precisa cuidar-se, né? Verdade, verdade. É, sempre dando o nosso melhor, o nosso melhor, o nosso melhor, imparável, né? De uma forma imparável. Não existe essa palavra, ou existe, eu não sei, mas tem que ser sempre dando o nosso melhor, né? A melhoria contínua, e isso é o objetivo da existência. No planeta Terra, em qualquer planeta, que a gente possa ser cada vez mais um ser humano melhor. E os nossos amigos também, extraterrestres, né? Estão alguns mais evoluídos, outros não, tem tantas galáxias, tantos planetas. A diversidade tem para todos os lados. E a gente subestima até os nossos animais, né? Muitos se irritam porque o animalzinho fez sujeirinha ali e aqui, e a gente precisa também ter a compaixão com os animais, que eles entendem tudo. Eles têm um olhar que entendem o que a gente fala, é impressionante. E eles são anjinhos que o universo nos trouxe para que a gente aprenda a ter paciência. Quem sabe um dia a gente não foi gato e cachorro, vai saber, né? Da borboleta ao rinoceronte. Não é verdade? É verdade. Só para terminar aqui o texto de hoje, ó, quanto mais avança a ciência médica, mais compreende que o ódio, em forma de vingança, condenação, ressentimentos, inveja ou hostilidade, está na raiz de numerosas doenças e que o único remédio eficaz contra semelhantes calamidades da alma é o específico do perdão no veículo do amor. Então, querida Júlia, estamos chegando no final. Eu queria que você arrematasse aí, já se despedisse, que o Alvorada está terminando. Bom, eu queria agradecer a Alvorada, a você, a FEAL, a todos aqui que estão nos ouvindo. Se não fossem vocês, a gente não estaria aqui, né? Muito obrigada sempre pelos convites. E o recado principal, que acho que seria a síntese de tudo que a gente falou, né?
a gente se amar, porque se a gente se gosta para valer, se ama, se respeita, a gente tolera tudo. Se a gente está bem, está feliz, nada nos irrita, nada nos entristece. Tantos ensinamentos nos foram dados, com tanto, mas tanto de informação que a gente recebe de A a Z, é simples. A letra A, amor. Vamos nos amar, nos respeitar, e tudo vai dar certo. Um grande beijo a todos vocês. E, acompanhando, a Júlia também mandou um grande beijo para você, no seu coração, muita paz, muita luz, e até o próximo programa Alvorada. Tchau, Júlia. Tchau, tchau, todo Tchau, mundo. Nando. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada, com Nando Garcia.